Olá, meus queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nossa vida e que a nossa fé, apesar das dificuldades e provas que nós enfrentamos, venha a ser fortalecida pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês a respeito de algo maravilhoso que acontece na vida do cristão, que chama-se comunhão com Deus. E que nós entendemos também como um momento de devoção, o nosso devocional direto com Deus. Mas antes, eu gostaria de recomendar a vocês, apesar de que alguns já conhecem, a leitura de um livro que na minha adolescência fez diferença. Eu li este livro e que hoje ainda busco instrução. O livro é escrito por Ellen White, escritora americana, e para nós que somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, consideramos que esta mulher ela foi escolhida por Deus para trazer mensagem especial para esses últimos dias, confirmando aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Então esse livro chama-se Mensagens aos Jovens. E nesse livro, que foi direcionado especialmente aos jovens, ela escreveu aqui, tem um capítulo falando sobre a vida devocional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento. E eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração para que pudéssemos tirar lições dessa mensagem que é inspirada. Então ela começa a leitura assim, olha, capítulo 77, na página 245. Então ela diz assim: em meio aos perigos desses últimos dias, a única segurança dos jovens está em intensificar a vigilância e a oração. Então perceba, estamos vivendo momentos difíceis e assim como ela coloca aqui em suas palavras, momentos de perigos. A única segurança está em intensificar a vigilância e a oração. Então perceba, você que tem o costume de orar uma vez, duplique, ore 2 vezes. Você que tem o costume de orar 2 vezes, ore 3. Você que ora 3 vezes, ore 4 vezes. Ou melhor dizendo, como disse o apóstolo Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e uma pequena parte do verso 17 que diz: orai em todo o tempo, orar sem cessar, porque é aí onde está a nossa segurança. Está em vigilância, está em comunhão com Deus através da oração. E ela continua dizendo assim, olha, o jovem que sente prazer na leitura da palavra de Deus e na hora da oração será constantemente refrigerado pelo beber da fonte da vida. Então, da mesma forma como às vezes sentimos prazer em ler algo que às vezes nem edifica a nossa vida espiritual, o nosso único prazer deve ser em estudar a palavra de Deus. E o que é que acontece com aquele que tem prazer na leitura da palavra de Deus? Diz assim, olha, será constantemente refrigerado pelo beber da fonte da vida. Então, quando nos alimentamos da palavra de Deus, quando bebemos dessa fonte, saciamos a nossa sede. Mas algo maravilhoso acontece. A nossa alma ela é refrigerada. Se estamos ansiosos, preocupados, então a palavra de Deus ela vai refrigerar a nossa alma. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E ela continua a leitura dizendo assim: atingirá um nível de excelência moral e pensamentos tão amplos que outros não podem compreender. Então você consegue imaginar um jovem onde ele é uma referência para outros? Onde muitos ficam admirados com as atitudes tomadas, mesmo sendo jovem? Onde as pessoas ficam admiradas e muitos nem compreendem. E quando vai se verificar a fonte dessa nobreza de caráter, está em um jovem que lê constantemente a palavra de Deus e que busca o seu crescimento espiritual. Então, quais seriam os benefícios da comunhão com Deus através da oração e do estudo de sua palavra? Então, dessa leitura aqui, destacada por ela, eu trago 4 pontos importantes. Primeiro, bons pensamentos. Então, alguém que estuda a palavra de Deus constantemente, ele tem a sua mente alimentada ou influenciada constantemente por Deus. Se a mente está ocupada com Deus, então não teremos tempo para ficar pensando coisas ruins. Então 2 coisas podem acontecer. Ou a mente está ocupada, influenciada por Deus, ou a mente está ocupada por coisas ruins e influenciadas pelo inimigo.
Tenho certeza que você já ouviu um dito que diz assim, que mente desocupada é oficina de Satanás. Pois é, se torna um lugar fértil onde Satanás trabalha com as suas ferramentas, buscando todas as possibilidades possíveis para destruir a tua vida. Mas lembre-se que você pode escapar das ciladas do inimigo, buscando justamente alimentar-se da palavra de Deus. Aspirações nobres. Então, um jovem que ler a palavra de Deus, ele terá nobreza nas suas aspirações, um motivo muito mais elevado. E um detalhe muito importante é uma percepção clara da verdade. Então não vai ser qualquer nuvem de doutrina que vai deixar você aí perturbado, ou talvez como uma folha seca onde o vento leva para onde ele quer. Muito pelo contrário. Você terá uma percepção clara da verdade porque você é guiado pelo Espírito Santo. E Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E isso é fantástico. Mas se você não ler a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, então tudo que falam você acredita. Hoje falam uma coisa, você acredita. Amanhã falam outra coisa, você acredita. E depois você não acreditava mais como era. Então teremos uma percepção clara da verdade. E é isso que a palavra de Deus faz em nossa vida. Teremos elevados propósitos de ação. Então toda a nossa ação tem um propósito muito maior, que é glorificar e exaltar o nome de Deus. E tudo isso acontece quando estamos conectados com Deus, quando estamos em comunhão com a sua palavra. A oração ela faz parte da devoção. Mas lembre-se um detalhe muito importante. Nossas orações não são para informar a Deus algo que Ele já não saiba. Porque Deus ele conhece todas as coisas, inclusive Ele sabe, Ele conhece o segredo de cada um. Então quando nos dirigimos a Deus, isso não significa que vamos falar algo para Ele que Ele já não saiba. Essa é a grande diferença. Ele sabe todas as circunstâncias de nossa vida, o segredo que muitos não sabem, Ele conhece. Então por isso que qual é a oração que Deus aceita? A oração que Deus aceita é a oração sincera. Essa oração Deus aceita. O profeta Isaías, no capítulo 57, eu gostaria de compartilhar com você, você pode acompanhar em sua Bíblia. Capítulo 57, o verso 15, diz assim: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Percebe? Então a oração que Deus aceita é a oração sincera, de alguém que se coloca aos pés do Salvador. Senhor, eu preciso de Ti. E Deus ele sabe que você precisa dele. E quando você está prostrado aos pés de Jesus, significa humildade. E a oração sincera do seu coração ele conhece e ele pode realizar o desejo do teu coração. E ele disse aos discípulos: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A maior bênção que você pode alcançar é a transformação de sua vida, saúde, vida espiritual. Então, querido jovem, eu faço um apelo para você. Poderíamos até dizer que não tínhamos tempo, uma vida corrida com as atividades seculares, mas agora você está tendo tempo. Temos que aproveitar todo o tempo para estarmos em comunhão com Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a nossa vida, que a graça de Deus seja abundante em nosso ser e que possamos estar preparados para nos encontrarmos com Jesus e vivermos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Graça e paz.